Como tudo na vida, essa série teria sido melhor se tivesse sido musical. Oi, gente! Não sei como é que foi a experiência de vocês assistindo o Falcão e o Soldado Invernal, mas quando chegou ali por volta do 4º episódio, eu percebi que eu estava confusa. Eu não sabia dizer exatamente qual era o cerne dessa série, porque eles seguiram um projeto JK de roteiro 60 temas em 6 horas. Mas eu não vou falar sobre isso agora. Ainda ali pelo episódio 4, eu percebi que, com exceção do Sam, eu não sabia pra onde esses personagens estavam caminhando. O que nesse caso eu achei uma coisa boa, porque mostrava que os personagens iam seguir se desenvolvendo e se complexificando até o final. Ou assim eu imaginei. Eu me iludo sozinha com a Marvel. É próprio das histórias de super-herói a dicotomia entre herói e vilão. Mas apesar de eu saber quem era o herói absoluto dessa série, existia um vilão? Qual era a instância moral desses personagens? Então eu decidi pedir ajuda pra Maquiavel. Por que Maquiavel? Porque eu fui sugestionada pelo Zemo. Essa é meio que a especialidade dele, além de ir pra boate. Mas antes de tudo, que série é essa? Perguntam aqueles que foram mais fortes que eu e não caíram na lábia da Marvel. Falcão e seu amigo Invernoso se passa 6 meses depois que os Vingadores desfizeram o estalinho do Thanos, trazendo de volta a metade da população mundial com que o Thanos tinha sumido. Isso deixou o mundo em uma enorme crise humanitária e socioeconômica, não que a série mostre isso de fato. Enquanto isso, Sam Wilson decide entregar para o governo o escudo que o próprio Steve Rogers, agora um senhor idoso que mora na Lua, deixou para ele. A ideia era colocar o escudo numa exposição, mas eu juro pra vocês que não deu nem 24 horas e ele já tinha escolhido o novo Capitão América. Esse moço aqui, John Walker, que passou com louvor em absolutamente todos os testes para ser o novo Capitão América, menos no psicotécnico. Bucky Barnes acompanha toda essa palhaçada do escudo do conforto de seu chão gelado, mas não se preocupem, porque Bucky está finalmente recebendo a tão merecida ajuda. Pena que a terapia não está funcionando. Mas vai ficar tudo bem, porque no final ele será curado pelo poder da amizade. Mas nada disso importa no momento, porque Bucky decide confrontar o Sam sobre a questão do escudo e acaba pegando carona na hora da aventura. Então ambos têm um confronto com um grupo chamado Flag Smashers. Como você smash a flag? Em português são os apátridas, liderados por essa jovem aqui, Karli Morgenthau. Os apátridas procuram ajudar pessoas que se viram desalojadas depois que o mundo voltou a ser o que era e elas perderam casas e empregos que tinham conquistado durante esses 5 anos de metade da população. Eles mesmos são refugiados. Durante a cena de lutinha com os apátridas, Sam e Bucky percebem que, surpresa, eles são super fortes, super rápidos, super, porque eles tinham usado o soro do super soldado. Então Sam e Bucky decidem pedir ajuda para o criminoso procurado pela Interpol e agora preso na Alemanha depois de matar o rei de um país soberano e sozinho plantar a semente da discórdia que desmantelou os Vingadores, Barão Zemo. A essa altura, Zemo é quem mais entende sobre o soro do super soldado e super soldados. Então eles o tiram da prisão para aproveitar a sua expertise no assunto. Eu tô dizendo eles, mas eu deveria dizer o Bucky. Sam ficou com essa cara quando soube. No 3º episódio, Bucky pergunta pro Zemo o que ele tava lendo. Falando assim, parece um negócio tão casual. No 3º episódio, Bucky pergunta pro Zemo o que ele tava lendo na prisão. Machiavelli. Pessoas mais aptas do que eu descobriram que ele não estava lendo O Príncipe, como fomos levados a acreditar, mas sim um livro de Roger Masters chamado, em tradução livre, Fortuna é um Rio, o magnífico sonho de Leonardo da Vinci e Nicolau Maquiavel para mudar o curso da história de Florença. Sobre como Maquiavel e Leonardo da Vinci criaram um projeto para desviar o curso do rio Arno para criar uma saída para o mar para Florença e rivalizar com a cidade de Pisa. Existe uma metáfora aqui em algum lugar. Mas mesmo que o Zemo não estivesse lendo Maquiavel propriamente dito, uma de suas ideias mais famosas perpassa todos os episódios de Falcão e o Soldado Invernal. A ideia de que os fins justificam os meios. Nós vemos os personagens falarem exatamente isso. It was never personal. You were simply a means to a necessary end. Ou a mesma coisa com outras palavras. This is the only language these people understand. If we get the job done, do you really think they're gonna sweat us on the how? O problema? Maquiavel nunca disse isso.
O adjetivo maquiavélico entrou para nossa cultura de forma bastante pejorativa, para indicar alguém pérfido e dissimulado, tirano e cruel. Mas Maquiavel deve ser um dos pensadores mais mal interpretados que a gente tem. Não que ele fosse uma flor silvestre que perfuma os campos, mas o que a gente entende por maquiavélico não é exatamente o que ele descreve em sua obra mais famosa, O Príncipe. Nicolau Maquiavel foi diplomata e conselheiro político na República de Florença durante a Renascença. Nessa época, o que a gente entende como Itália hoje era formada por cidades-estados independentes governadas por famílias poderosas que se odiavam. E a Península Itálica estava sendo constantemente invadida pelos vizinhos: Espanha, Sacro Império Romano Germânico, França, Suíça. Maquiavel escreveu O Príncipe como um portfólio que ele anexou ao seu currículo e dedicou a Lorenzo de Médici. Isso depois a família Médici assumiu o poder na República Florentina e mandar prender e torturar Maquiavel sob suspeita de traição. O príncipe não se refere exclusivamente a esse tipo de príncipe. A palavra príncipe, em sua raiz latina, quer dizer o primeiro entre os iguais e seria usada para se referir ao governante. O mais próximo que a gente tem aqui da frase "os fins justificam os meios" está no capítulo 18, Como devem os príncipes honrar sua palavra. Quando Maquiavel fala das ações de qualquer homem e mormente das ações de um príncipe, consideramos simplesmente os seus resultados. Em sendo assim, o príncipe deve fazer por onde alcançar e sustentar o seu poder. Os meios serão sempre julgados honrosos e por todos elogiados, e isto porque apenas as suas aparências e as suas consequências ater-se-á o vulgo. No contexto, Maquiavel está falando sobre como o povo, os súditos, não vai se importar com o que o príncipe fez para assegurar o poder se o resultado for positivo. Conforme explica o jurista Antônio de Freitas Júnior, a política possui destarte uma lógica e ética próprias, e o príncipe, na execução do seu projeto de criação e manutenção do Estado, estaria utilizando-as na construção da razão de Estado. Engraçado é que eu tenho a impressão que Maquiavel provavelmente não ia concordar com a frase "os fins justificam os meios", porque se tem algo que ele mostra no príncipe, é que os meios importam sim. Ele vai ser bem incisivo ao alertar o príncipe sobre a inconveniência da crueldade em excesso, por exemplo. Ou de não se aliar a mais poderosos que você, porque provavelmente eles vão te trair mais pra frente. E evitar a todo custo ser desprezado e odiado. Inclusive, essa é a parte esquecida na sua famosa citação sobre ser amado ou temido. Nasce daí o debate: se é melhor ser amado que temido ou o inverso. Dizem que o ideal seria viver-se ambas as condições, mas visto que é difícil acordá-las entre si, muito mais seguro é fazer-se temido que amado quando se tem que renunciar a uma das duas. Mas vejam só o que vem depois. Em não granjeando a estima, ao menos evitará seu alvo de ódios. Ainda assim, não é das leituras mais confortáveis. Por que ele escreveria uma coisa dessas? O Príncipe faz parte de um gênero literário muito em voga durante a Idade Média e a Renascença, chamado Espelho dos Príncipes. Basicamente, guias de autoajuda que exortavam os soberanos a serem a melhor versão de si mesmos e modelos de virtudes e inspiração para os seus súditos. O que Maquiavel aponta é que tudo isso é muito bom na teoria, mas pouco útil na prática, porque a natureza humana é pérfida e falha, segundo o próprio Maquiavel. E se o governante não souber lidar com isso, vai dar ruim. Vai dar ruim para ele e para o povo dele. Nas palavras de Maquiavel, me aparto, especialmente no trato dessa matéria, da trilha seguida por outros. Há uma tão grande distância entre o modo como se vive e o modo como se deveria viver. Assim, é necessário a um príncipe aprender a não usar apenas bondade, praticando-a ou não de acordo com as injunções. O historiador Quentin Skinner, que tem sido um dos maiores especialistas em Maquiavel na atualidade, ele explica que Maquiavel instaurou um conflito entre a ética e a moral cristãs e a virtude. Virtude não são as virtudes aristotélicas reinterpretadas por São Tomás de Aquino. A virtude maquiavélica é uma palavra de origem latina para designar coragem, destreza, pragmatismo, e é desse pragmatismo que o príncipe precisaria para gerir um Estado. Eu não tô dizendo que a gente tem que achar isso de bom tom, há quem diga que nem o próprio Maquiavel achava, mas foi esse agudo poder de observação das estratégias políticas históricas e contemporâneas a ele que faz Maquiavel ser considerado o pai da teoria política moderna. Como lidar com 5 séculos de controvérsias sobre o pensamento de Maquiavel? Eu não vou lidar com nada, eu nem sei o que eu tô fazendo aqui, eu só tenho 6 anos. Mas eu vou deixar um cadinho de referência aqui na descrição para vocês se divertirem.
E faço um adendo, que é uma leitura interessantíssima. É rápida e bem menos diabólica do que a gente espera. Mas não me responsabilizo pela condenação da alma de ninguém que queira levar isso ao pé da letra. E depois desse interlúdio, vamos sair do realismo político e voltar para Falcão e o Soldado Invernal para julgar o caráter desses personagens como os vizinhos fofoqueiros que nós somos. Tô numa situação delicada aqui. Eu não sei até que ponto a Marvel se aprofundou no pensamento de Maquiavel ou se eles só quiseram usar a frase "os fins justificam os meios", que, como a gente viu, não é das mais acuradas. A minha proposta, então, é pensar o quão maquiavélicos são esses personagens, não em termos de tirania e crueldade, como se costuma associar, mas analisar o quanto esses personagens são capazes da flexibilização moral proposta no Príncipe e o que isso significa para a narrativa. Comecemos por Vossa Senhoria, Barão Zemo. Acho que a gente pode concordar que o Zemo é o personagem mais convencionalmente maquiavélico do rolê. Ele é calculista, manipulador, põe a máscara dos quadrinhos sem nenhum motivo aparente, não que isso tenha a ver. Oferece manjar turco pras crianças, como a feiticeira branca traiçoeira que ele é. E foi ainda quem riu por último, e olhando pra câmera, inclusive. Zemo é o personagem mais importante do Guerra Civil que a gente esquece que tava lá. Na série, a gente conhece um pouco mais da sua filosofia, porque, claro, ele tem uma filosofia. Desire to become a superhuman cannot be separated from supremacist ideals. Odeio quando o vilão faz sentido. Para Helmut Zemo, a ideia de super pessoas lhe é insuportável. Para ele, isso estaria diretamente ligado a ideias supremacistas. Tá aí um dos vários temas incríveis que a série jogou na roda e deixou lá girando. Quem é familiarizado com Watchmen já conhece essa toada "Quem vigia os vigilantes?" E indo pra literatura, em Crime e Castigo, do Dostoiévski, Raskolnikov, o protagonista, ele fica obcecado pela ideia de que algumas pessoas, aquelas destinadas a grandes feitos, elas estariam desobrigadas moralmente. Por isso ele decide cometer um assassinato para saber se era uma delas. E passa as próximas 800 páginas sentindo remorso. Zemo tem uma meta muito clara, que é a destruição do soro do super soldado e dos super soldados. E ele é extremamente pragmático quanto a isso. Ele não se importa em se aliar a quem o vê como inimigo, se isso lhe der alguma vantagem, mas ele está sempre 2 passos à frente de todo mundo. E olha que eu me surpreendi com quão sincero ele é na série. Eu fiquei o tempo inteiro esperando a punhalada nas costas. Para alcançar seu objetivo de destruir tudo relacionado ao soro, Zemo é muito capaz de atos imorais, assim, sem pestanejar, porque ele considera serem necessários pro bem maior. Não te chamei, Grindelwald. Depois dessa série, algumas pessoas passaram a considerar o Zemo um anti-herói, mas aí eu já acho que é forçar a amizade. Pra mim, o Zemo se afastou de ser um vilão completo e se firmou como um anti-vilão. Ainda que sua preocupação seja justa, suas ações são vilanescas e ele parece anestesiado diante delas. Mas se Zemo não é o vilão da história, quem seria? Entra Karli Morgenthau. Não acho que a Karli seja uma vilã absoluta. Aliás, eu não acho que existam vilões absolutos nessa série. Pra mim, ela também é uma anti-vilã. Mas no final da série, foi ela quem ocupou a função de grande antagonista da trama. Que, a meu ver, não foi uma boa decisão, porque os apátridas não tiveram o desenvolvimento necessário para serem um grande antagonista. Sem querer parecer conspiracionista, mas eu acredito cada vez mais no rumor da trama fantasma. Parte do enredo teria sido cortada por motivos de Covid, o que resultou nesse grupo que quer acabar com tudo e sair porque tá acontecendo isso aqui. No começo da série, Karli Morgenthau é uma anti-heroína clássica. Ela tem ideais nobres e ainda que as suas ações não sejam 100% dentro da lei, a gente entende e a gente quer torcer por ela. Karli se mostra alguém extremamente compassiva. Vocês acham que botaram ela pra segurar essa criança toda? E ela realmente quer ajudar. Mas à medida que seus esforços vão se mostrando inefetivos, ela vai ficando cada vez mais desesperada e mais radical. Os apátridas possuem os chamados 3 N's da radicalização: necessidade, narrativa, network. Mas esse é outro tema que só foi lançado e o máximo de tempo gasto nele tá na trilha sonora do Henry Jackman. Ainda que em alguns momentos ela pareça relutante, Karli passou a agir segundo a máxima de que os fins justificam os meios. Mas aqui a gente lembra que Maquiavel nunca disse isso. Pra ele, os meios importavam sim. Claro que Maquiavel não estava se referindo ao tipo de tática
utilizada pelo personagem. E ele falava para pessoas em posição de poder, o que não é o caso da Carly. Mas Maquiavel alertava que nada mais certeiro de fazer as pessoas te odiarem do que a violência em excesso. E nós vimos isso acontecer tanto no universo da série quanto fora dele. Ainda que a Carly se sentisse justificada intranarrativamente, os companheiros dela faziam essas caras quando ela explodia prédios com gente dentro e mandava tocar fogo em vans com gente dentro. Extranarrativamente, foram esses mesmos momentos, a julgar pelos comentários, que fizeram tanto público quanto crítica romper com a personagem. Inclusive criticando como que a crescente violência da Carly parece ter sido forçada na narrativa para se criar um vilão. E falando em péssima publicidade, é interessantíssimo como que desde o primeiro momento nós somos manipulados a não gostar do personagem do John Walker. Para começar, que a gente se sente tão traído e decepcionado quanto o Sam. E os nossos sentimentos são validados pelo comportamento do Sam e do Bucky. Super compreensível, não garanto que eu não faria o mesmo, mas a gente sabe que eles foram rudes sem necessidade. E o figurino não ajuda. Criaram um uniforme com um caimento tão ruim que eu olho e penso, querido, eu não acho que essa roupa tenha sido feita pra você. Agora, olhem a diferença do uniforme do US Agent. Não é a mesma coisa, só que preto. Não sei vocês, mas me parecia que o John Walker estava vivendo uma história paralela dentro da série do Falcão. E se mostrando um personagem muito mais complexo do que o esperado até mesmo pela produção, a julgar pelas entrevistas. O arco do John tem muitos pontos em comum com o herói trágico descrito por Aristóteles lá na Poética. O herói trágico é alguém com traços heróicos, mas que possui uma falha fatal que será sua ruína. No caso do Walker, a falha fatal é sua insegurança. O objetivo do John Walker é ser the best Captain America I can be. E ele diz para o seu melhor amigo Lemar, que Deus o tenha, e para sua esposa, que a série não se preocupou em dar um nome, que ele não sabe se vai conseguir. Ninguém pensa isso, vendo ele todo arrogante dando carteirada, né? Mas é essa insegurança que o motiva a usar o soro sem saber que o soro exacerbaria sua raiva, sua falta de controle e os sintomas não tratados de estresse pós-traumático, que na real a gente percebe muito mais pela atuação incrível do que pelo roteiro. John Walker foi literalmente treinado a racionalizar, compartimentalizar e justificar as suas ações. I only ever did what you asked of me, what you told me to be and trained me to do, and I did it. And I did it well. Mas apesar do potencial, isso não faz dele um vilão. Ele é bem capaz de flexibilização moral, mas a gente vê que o resultado dessas ações assombra sua consciência. Ele ter salvado aquelas pessoas no último episódio não é nem arco, nem redenção. Serviu para mostrar que ele ainda não cruzou completamente a linha. Mas isso também não justifica ele ficar fazendo piadinha com o Bucky. Vocês passaram a série inteira se odiando. 2 dias antes ele quebrou teu braço e roubou seu brinquedo. John Walker, miraram no vilão e acertaram no anti-herói. E eu não vou nem fingir, que vocês já sabem que eu comecei odiando, mas terminei achando o personagem mais fascinante. Nunca aconteceu isso contigo, né, Verônica? Mas agora vamos aos supostos protagonistas. Às vezes eu tinha minhas dúvidas. Começando por Bucky Barnes. Na minha opinião, o MCU nunca soube o que fazer com o personagem do Bucky depois do Guerra Civil. Na verdade, eu acho que eles não sabiam o que fazer com o personagem do Bucky mesmo no Guerra Civil. Uma das propostas de Falcão e Frozen era justamente desenvolver o personagem do Bucky para além do que é possível inferir nos filmes. E eu diria que o grande conflito do personagem é um conflito moral decorrente de uma flexibilização moral involuntária. Ele tá procurando consertar o que ele fez como soldado invernal e ele tem um passo a passo para isso. Não pode quebrar a lei, não pode usar de violência e ele precisa reafirmar que é Bucky Barnes, porque como já dizia Theon Greyjoy, você precisa saber o seu nome. Só que ele é péssimo nisso, não Theon Bucky. Eu sei que a série recebeu críticas pela forma com que lidou com a questão do trauma, porque se falou muito sobre o que o Bucky fez como soldado invernal e pouco, pra não dizer nada, do que foi feito com ele. Ficou parecendo que o Bucky se jogou daquele trem pra se voluntariar como tributo pra Hydra. Eu concordo com todas essas críticas levantadas. Agora, falando da perspectiva do personagem, faz sentido ele procurar fazer essas reparações. Da forma como foi construído na série, o soldado invernal funciona como um duplo, um doppelganger do Bucky. Quando a gente fala de duplo na Marvel, imediatamente a gente se remete ao Hulk, que é basicamente uma releitura do Magic e o Monstro, ou mesmo do Homem-Aranha emo.
que a gente prefere não lembrar. Mas o Soldado Invernal não é um parasita ou mesmo uma fragmentação da psique. Ele é o próprio Bucky. E o maior medo do Bucky é que ele seja mais Soldado Invernal do que Bucky Barnes. Medo este que o Zemo captou muito bem e quis explorar. Why are you so obsessed with me? E é por isso que eu acho que aquela cena final entre os dois em que o Bucky se impõe contra o que o Zemo esperava foi muito mais significativa do que a cena com o Sr. Nakajima, que você piscou, perdeu. Eu acredito que aqui a série quis representar um caso de moral injury. Não confundir com o dano moral, que são os chamados crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação, etc. Eu não achei uma tradução oficial para moral injury, mas eu pedi ajuda para quem entende, vocês são o máximo, e me sugeriram usar ferida moral. A ferida moral, que pode ser um dos sintomas de transtorno do estresse pós-traumático, mas não é a mesma coisa, ela ocorre quando alguém faz, presencia ou não consegue impedir algo que vá contra a sua própria consciência, o que faz com que ela comece a duvidar de si mesma enquanto ser moral. É que no caso do Bucky, ele não escolheu abrir mão de seus valores morais. O condicionamento da Hydra o transformou em alguém amoral, que é o Soldado Invernal, que, pelo menos na versão do MCU, o máximo de discernimento que ele tem é que arma usar agora. Mas agora que o Bucky recobrou sua consciência, ele sente o peso dessas ações, mesmo que não tenham sido decisões autônomas. Pra mim, Bucky age como um anti-herói, querendo desesperadamente ser um herói. Não que ele nunca tivesse sido um herói antes, mas porque ele não se sente mais assim. Seus métodos nem sempre são dos mais suaves, mas tá tentando. O importante é participar. E ele devia ter continuado com a terapia. Não com aquela terapeuta, mas enfim. Mas se Bucky já não era um bom candidato a príncipe do Maquiavel, Sam Wilson seria o pior de todos. O que aqui no caso é um elogio. Mais do que assumindo o escudo, ele ocupa o lugar deixado por Steve Rogers de ser o norteador moral da história. Eu digo que o superpoder do Sam não é voar, isso é loucura. O superpoder do Sam é sua inteligência emocional. Foi dada a esse personagem uma capacidade de empatia que faz com que ele seja capaz de ler pessoas e situações com muita facilidade. De uma forma um tanto inconsistente, mas o que é consistente no MCU? No decorrer da série, a gente vê o Sam conseguindo se conectar aos mais diversos personagens. Bucky, Sharon, Isaiah, até mesmo Zemo. E um dos melhores exemplos é a conversa dele com a Carly no episódio 4. I agree with your fight. I just can't get with the way you're fighting it. E nessa mesma conversa a gente percebe outra característica dessa inteligência emocional do Sam. É a forma com que ele consegue desmontar os argumentos dos demais quando necessário. Começando pelo cara com quem ele tem um amigo em comum. You weren't amending, you were avenging. Ele também dá um tapa de luva no Zemo. Isn't that how gods talk? E já corta logo quando percebe que ele tá tentando manipular o Bucky. Don't engage him. He's just going to extort you into that stupid head tilt thing. Sam tenta dissuadir a Carly várias vezes e questiona até o próprio Isaiah. Steve did not put you in jail. Assim, o Sam entende o ressentimento e a amargura que o Isaiah sente, que é direito dele. What would be the point of all the pain and sacrifice if I wasn't willing to stand up and keep fighting? E é essa integridade moral enfatizada no decorrer da série que prova o lugar do Sam como sucessor de Steve Rogers. Se Maquiavel se baseia na noção de que a natureza humana é falha e corrompida e que por isso você precisa ser feroz como um leão e esperto como uma raposa, tô parafraseando, personagens como o Steve e agora o Sam não funcionam segundo essa lógica. Em vez de flexibilizar a sua moral para navegar esse meio e correr o risco de ser corrompido no processo, ele apela para o senso moral dos outros. É bem idealista, eu sei, mas esse é meio que o papel desses personagens. E faz falta quando não é assim. Se não fizesse, a gente tinha aceitado Capitão América de fantasia de armarinho. E temos a Sharon. Não quero falar da Sharon. Depois desse tour de force, aqui estão os 5 personagens principais da série, distribuídos na escala de flexibilização moral maquiavélica. Isso não existe, eu acabei de inventar. Em um extremo temos Zemo, no outro Sam. E os outros personagens transitam entre eles, se aproximando mais de um ou de outro. O curioso é que, apesar de estarem em lados opostos, o Zemo não é um antagonista na série. Ele passa a maior parte do tempo do lado dos protagonistas. E isso é bem ilustrativo do rumo que as narrativas têm seguido e que aparentemente o próprio MCU vai seguir também. Nós não temos mais um vilão absoluto, pelo menos não representado pelos personagens, e os vilões que nós temos, eles estão se tornando cada vez mais vilões simpáticos, ou anti-vilões, como eu prefiro.
Enquanto isso, os heróis agem numa zona cinza e paira a dúvida de até que ponto eles vão conseguir manter sua fibra moral. Tudo isso faz com que a gente precise refletir essas histórias de maneira muito mais crítica, o que serve como exercício para a gente refletir a nossa realidade também de maneira mais crítica. Vocês devem ter notado que em momento algum eu me referi a esses personagens pelo que eles representariam. Aqui é facilmente aplicável a esses personagens, espectros políticos, dinâmicas de poder, movimentos sociais, o que são leituras perfeitamente válidas quando amparadas pelo texto. Mas antes de fazer qualquer análise de aplicabilidade, a gente precisa entender quem esses personagens são enquanto pessoas. Entre 1000 aspas, porque personagens não são pessoas. A gente precisa entender o ethos desses personagens e sua função na narrativa. Que é o que eu tentei fazer aqui, não sei com que grau de sucesso. Se tudo isso pareceu meio confuso e forçado, é porque, em vários aspectos, Falcão e o Soldado Invernal foi exatamente o que eu queria que Capitão América 3 tivesse sido, no lugar do Guerra Civil. E depois de tanta alienígena e viagem no tempo, foi bom voltar para essa pegada mais realista, que pessoalmente é o tipo de história de super-herói que eu prefiro. E claro, temos a importância do Sam, um personagem negro, como Capitão América. O que já tinha acontecido nos quadrinhos há muito tempo e a gente vinha panfletando isso desde 2016. Por outro lado, eu acho que a série poderia ter sido muito melhor do que foi se ao menos eles não tivessem escolhido falar de 874 temas tudo de uma vez. Racismo, trauma, identidade, militarismo, política externa nos Estados Unidos, crise de refugiados, síndrome do impostor, trauma. Já falei trauma. Crise de identidade, já falei crise de identidade. Supremacia, legado do escudo. Amados, nem Victor Hugo faria um negócio desse. Na verdade, se o Guinho tivesse feito essa série, a gente ia ter um documentário sobre cada um desses assuntos entre os episódios e um especial só sobre os esgotos de Sokovia. Eu conheço meu boy. O resultado, na minha opinião, é que esses temas que são muito complexos, cheios de nuances, com implicações muito reais, acabaram sendo abordados de uma forma um tanto superficial e às vezes ingênua e até mesmo contraditória. E isso, por vezes, em detrimento do desenvolvimento dos personagens. Queria ter amado, não amei, mas claro, é muito fácil chegar aqui e falar do better, Marvel. Mas há de se admirar o que a série tentou fazer, ainda mais com os olhinhos do Mickey ali em cima. E na pior das hipóteses, a gente lembra o que Humphrey Bogart falou em Casablanca: nós sempre teremos Capitão América, o Soldado Invernal. Tchau, tchau! E até o próximo vídeo.